Pronto? Melhorou? Vai ficar falando ali? Oi. Nós precisamos voltar aqui à questão do microfone. Então, eu quero falar novamente que, antes de iniciarmos a live, nós queremos dar os parabéns a todos os servidores públicos, porque hoje é um dia de homenagem ao nosso trabalho, de reconhecimento aos nossos esforços. Nós estamos sempre dedicando o nosso dia a servir a população, e isso é importante, e nós merecemos reconhecimento. E, além, é claro, de ser um dia para celebrar esse momento, é um dia de luta, porque é um dia em que nós precisamos reforçar a atenção que precisamos ter com as nossas pautas. Afinal de contas, são anos de serviço dedicado à população, nós precisamos de um reconhecimento devido. Atualmente, no Tribunal de Justiça, nós temos visto muita injustiça com o nosso trabalho. E nós estamos aqui hoje em protesto, num para-ajude, para demonstrar que nós estamos insatisfeitos com as condições de trabalho, que nós não estamos nos sentindo reconhecido e valorizado. Recentemente, numa reunião no tribunal, eu lembrei à administração que, além de tudo, nós estamos aqui trabalhando com pessoas. E isso precisa ser lembrado. Nós não somos máquinas e não somos número nessa engrenagem. Nós somos pessoas, né? E nós precisamos ser reconhecidos, sim, enquanto pessoas. Afinal de contas, para que serve um tribunal de justiça? Um tribunal de justiça está aqui para resolver conflito entre pessoas. E, se nós estamos para resolver conflitos, por que não os nossos conflitos internos não serem resolvidos devidamente? E aí nós temos a isonomia, que está há anos, décadas já, tentando ser resolvida e não se resolve. E a última proposta da administração não resolve a isonomia, né? Ela mata a isonomia. Então, nós estamos aqui para lembrar que um tribunal de justiça precisa resolver seus conflitos, né? Um conflito de décadas precisa ser resolvido devidamente, não passado panos quentes. Então, nós vamos continuar protestando até que a gente veja uma solução justa. E, no Dia do Servidor Público, nós precisamos lembrar que, se nós estamos aqui para servir ao público, o mínimo que se faça é que a gente seja reconhecido e tenha justiça dentro da nossa própria casa. Eu vou passar para o doutor Ludimar agora, porque nós temos um momento importante. A gente entrou com uma ação dos plantões e nós precisamos fazer a execução dessa ação. E o doutor Ludimar tem audiência depois, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa ação agora, e aí depois nós vamos retornar para falar sobre a mobilização em prol da isonomia. Né? Nós vamos continuar as nossas mobilizações e agora também iniciando com a visita dos diretores à base para a entrega das agendas. Então, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar também sobre uma novidade, que hoje nós vamos lançar a campanha de filiação, e a gente vai falar sobre isso no final da live. Né? Mas, antes disso, vamos passar para o doutor Ludimar, então, sem mais delongas. Eu quero pedir para vocês que estão nos acompanhando na live, informe aí qual é a comarca que vocês estão participando, e aí, no final, nós vamos mencionar todas as comarcas. Entrem aí no chat do YouTube e vão mencionando a comarca de vocês para que a gente fale aqui. Quem tiver dúvida sobre a questão da ação dos plantões, também pode ir mandando aí no chat, que o doutor Ludimar vai responder. Eu vou passar para ele agora, e o que a gente já recebeu de muita dúvida, doutor Ludimar, é sobre a questão da comprovação. Como comprovar, né? Que meios comprovar, que documentos servem para comprovar,
quem efetivamente está abrangido, quem não vai conseguir fazer a cobrança desse período, né? Como que se deu a ação? Nós temos muitos servidores que não lembram que nós tínhamos ingressado com essa ação, ela durou anos, né? Tem muitos servidores que não lembram, então é bom fazer um resgate histórico aí, para relembrar os servidores, o que foi, como se deu, e aí esclarecer essas dúvidas. Boa tarde, doutor Ludmar, seja bem-vindo. A sala está com o doutor. Boa tarde, servidoras e servidores, né? Trabalhadores do serviço público. Hoje é o dia do mais conhecido como servidor público, eu prefiro falar trabalhador do serviço público, né? Porque a ideia de servidor vem lá das monarquias, né? Que eram as pessoas que serviam aos reis, às rainhas, aos monarcas, né? Então, mas vamos lá. Então, parabéns a todas e todos, e mais do que comemorações, é um dia de luta mesmo, né? Então, é o seguinte, me foi pedido para falar um pouco sobre a ação judicial dos plantões, tá? Então, primeiro, deixar bem claro o seguinte, os servidores e servidoras do Poder Judiciário sabem muito bem que a gente só recorre ao Judiciário quando uma norma foi descumprida, que a gente entende que uma norma foi descumprida. Porque se você não entender que uma norma foi descumprida, não há por que você recorrer ao Judiciário. E é o caso de muitas ações judiciais. O Sindjus tem algumas ações judiciais coletivas, individuais, bem mais individuais que coletivas. Os mais antigos lembram da ação que resultou no precatório, lá dos 30 e poucos por cento que os servidores perderam, e outras ações mais. E essa dos plantões é mais uma, né? Eu falo mais uma porque nós já entramos com ações judiciais dos administrativos para receber o risco de vida. Aí o tribunal propôs um acordo, nós fizemos o acordo, extinguiu a ação e foi pago naquela época. Então, todas essas questões são de outras ações. Temos ações dos pensionistas, do judicial e do extrajudicial. Nós temos a ação coletiva dos serventuários do extrajudicial, que ficaram 6 anos sem receber reajuste e depois tiveram êxito na ação para receber o retroativo, que está em fase de recurso ainda. Nós temos hoje os serventuários do extrajudicial, desde 2019, sem reajuste, também tem discussão judicial, sem contar que o Sindjus tem várias atuações no Conselho Nacional de Justiça, e assim também como entrou como amicus curiae em algumas ações diretas de inconstitucionalidade ou até recursos extraordinários no STF, né? Como é o caso da questão da aposentadoria, da questão previdenciária como um todo e outras mais. Direito e greve, né? E outras mais. Então, assim, essa ação especificamente que está gerando algumas dúvidas ainda, tá? Embora ela já tenha transitado em julgado em 1 ano. Ela transitou em julgado em agosto do ano passado. Primeiro, o que é essa ação e depois em que fase está. Essa ação judicial é o quê? Quando nós sempre insistimos, né, da ENF, sempre insistimos que o servidor tem que, ele é proibido de fazer trabalho gratuito. Então, se o servidor trabalha, tem que receber por isso. E a gente sempre orientou os servidores a registrarem a frequência sempre que fossem chamados para fazer qualquer trabalho fora do seu horário normal, né? Então, ele falava assim, oficial de justiça tem que trabalhar no final de semana, registra. Escrivãos tem que fazer plantão, registra. Num primeiro momento, o sindicato protocolou pedidos no TJ para que fossem pagas horas extras a esses servidores que realizavam o plantão em finais de semana, em feriados e à noite, né? E o Tribunal de Justiça sempre negou. E até se tornaria algo quase impagável, porque nós sabemos que há servidores que, em comarcas que tinham um escrivão só, e ele estava em plantão os 365 dias no ano, né? E aí, depois disso, evoluiu a discussão, significa que foi melhor ou pior, significa que ela avançou, e o tribunal decidiu, então, por criar a gratificação, né, para os assistentes do plantão judiciário. E essa gratificação foi criada em 2014, pela Lei 18.142. Quem que ela abrangeu essa gratificação?
Acho que é bem importante que a gente já vai delimitando. O que diz a lei? Ela diz assim: a função comissionada de assistente do plantão judiciário de primeiro grau será exercida por servidor ocupado de cargo de analista judiciário na área judiciária, escrivão, secretário dos juizados especiais ou técnico judiciário e técnico de secretaria. Os oficiais de justiça e outros ficaram fora dessa gratificação. Tá? Então é importante dizer, primeira coisa, quem foi abrangido por essa discussão? Os ocupantes desses cargos que eu mencionei. Então, mas será que eu desenvolvi? Não foi objeto da ação. O que foi objeto da ação foi isso. E nós não podemos inventar agora. Nós temos que garantir para essas pessoas que foram objeto da ação judicial. Num primeiro momento, o que os servidores levantaram para o sindicato? Que o sindicato tinha que entrar com uma ação judicial pedindo o pagamento retroativo da gratificação. Eu sempre entendi que era muito difícil conseguir o retroativo da gratificação, porque ela sequer existia antes da Lei 18.142. Então, se ela não existia, como que se cobraria retroativo? Salvo se a lei tivesse dito os seus efeitos, né? Essa lei entra em vigor agora com efeitos a partir da data tal, como já outras leis fazem isso. Mas não tinha isso. Então, os servidores insistiram, nós entramos com a ação judicial. E nós tínhamos bastante firmeza no sentido de entender que a gratificação retroativa não seria paga. Judicialmente, a gente não ganharia. Aí foi feita toda a instrução do processo, várias pessoas se dispuseram a ser testemunhas e tal. Só que nessa ação, nós fizemos um pedido alternativo. Caso não fosse o entendimento de pagar retroativo nos últimos 5 anos, então que fosse pago como horas extras, tá? E aí o que acontece? Em primeira instância, a Justiça negou o direito dos servidores, quer como gratificação, quer como horas extras, negou esse direito, e nós fizemos a apelação e o tribunal reformou a decisão. Reformou em que sentido? Não é devido o pagamento da gratificação retroativa. Né? Podemos ficar injuriados, indignados com isso, mas esse foi o entendimento. Né? E a partir da hora que a gente submete uma questão ao Poder Judiciário, a gente esperneia, recorre, né? E vai... mas depois tem que acatar a decisão. É o risco. A gente sempre fala assim, nós não podemos entrar com uma ação judicial cujo resultado seja prejudicial para toda a categoria. Não foi o caso. No caso, o que o TJ insistiu? Não é devida a gratificação retroativa, mas é devido o pagamento como horas extraordinárias, como horas extras. Né? Qual o fundamento? A gratificação não existia, mas o pagamento por horas extras sempre existiu. E, a partir de 88, foi, inclusive, para a Constituição Federal. Então, está lá no artigo 7º, e o artigo 39 diz quais são os direitos que se aplicam aos servidores públicos, e um desses direitos é o pagamento de horas extras. Então, foi acolhido esse pleito, dizendo que não era devido ao pagamento de gratificação, mas ao pagamento de horas extras. Dessa decisão, o Estado do Paraná não recorreu, tá? Então, no mês de agosto do ano passado, transitou em julgado essa ação. Desde agosto do ano passado, a gente vem insistindo sobre formas alternativas de fazer o cumprimento dessa ação, porque muitos dados desses os servidores não têm. Então, nós fizemos conversas com o Tribunal de Justiça, com a Secretaria do Tribunal de Justiça, com o DGRH do Tribunal de Justiça, fizemos conversas com a Procuradoria-Geral do Estado para quê? Para que de duas fizesse uma. Ou fizesse aquilo que se chama execução invertida, que vários entes da administração pública têm feito, que ao invés do sindicato iniciar a execução, quem inicia a execução é o devedor, no caso o Estado do Paraná, faz os cálculos, junto ao processo. Eu tenho vários casos disso, em Curitiba, do SISMUC, do SISMAC, em Araucária, e outras entidades no Estado do Paraná, algumas outras, onde foi feita essa execução invertida. Ao invés do sindicato fazer o cálculo, levantar os documentos, no caso aqui, o Estado, através do TJ, deveria recolher, juntaria ao processo, nós diríamos se concordávamos ou não com o cálculo e seguia a tramitação.
Essa foi uma questão. A outra questão foi que, então, se o Estado não quisesse fazer invertida, que, no mínimo, o tribunal fornecesse os dados para o sindicato fazer o cálculo. Foram vários pedidos, foram indeferimentos, foram conversas de novo com a presidência, com a secretaria, com o DGRH, e, ao final, o DGRH falou que não tem esses dados. Então, durante todo esse período aí, eu vi algumas pessoas que estão participando aí, que acompanharam bem de perto isso, né? Nós já várias tentativas. Essas tentativas foram frustradas. Nós tínhamos uma discussão se fazíamos uma execução individual ou a execução coletiva. Individual não faria muito sentido, porque nós formaríamos vários grupos, e aí, porque existe sindicato, é para formar vários grupos, né? Então, ao final das conversas, concluiu-se que a execução seria coletiva, o que significa o sindicato entra como autor da execução e relaciona todos os credores com o respectivo valor, pedindo o quê? Se for maior que R$22 mil, que seja expedido o precatório, se for menor que R$22 mil, seja expedido o RPV. Então, nós estamos nessa fase. Qual é a fase que nós estamos? Nós estamos na fase de fazer os cálculos. Nós temos 5 anos para iniciar a execução. As pessoas sabem disso, né? Nós só perdemos o prazo se a gente deixar passar 5 anos, portanto, de agosto de 2023 a agosto de 2028. E aí, o que o sindicato optou por fazer? O sindicato optou por fazer coletivamente, criou um e-mail específico, que está na notícia aí que o sindicato publicou, um e-mail para as pessoas mandarem os documentos. Quais documentos? Os documentos que o contador contratado pelo sindicato precisa para fazer os cálculos. E aí eu já vou responder uma das perguntas que eu vi. Nós não estamos no processo de conhecimento, nós estamos no cumprimento de sentença. Então, prova testemunhal não serve. Eu vi quem está aqui na frente, eu vi a Gislaine fazendo plantão. Né? Não, isso não serve, nós temos que ter documentos. Por isso que o contador pediu basicamente 2 documentos. O contra-cheque, para saber o valor que o servidor recebeu mês a mês, no período informado ali na notícia do sindicato, e pediu os comprovantes, as escalas, a designação, alguma forma de comprovação de que o servidor, naquele período, estando lá dentro do cartório, não estando no Projude, estando em casa, mas estando à disposição e trabalhando, ele teria cumprido esses plantões. Então, é isso que o contador precisa para fazer o cálculo. Outro tipo de prova, não, mas eu lancei no Projude 11 horas da noite. Não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque você tem que comprovar que você trabalhou durante um período X. Tá? Então, o que nós precisamos? Precisamos comprovar o plantão. Mas eu fui removido de local para local. Não é diferente com o servidor do Poder Judiciário com outros servidores públicos. Você tem que comprovar. Você trabalhou em 3 cartórios diferentes, você tem que ter o comprovante dos 3 cartórios nesse período. Não, mas eu não sei, teria que revirar os processos. Bom, daí o levantamento da documentação é ônus de cada um, né? O que nós fizemos? Foi estabelecido um prazo inicial aí, que se for necessário possa ser até prorrogado, que nós temos bastante tempo pela frente. O que nós não podemos é fazer com que aqueles que já têm os documentos, né, mandarem, terem que esperar tanto tempo para todos os outros mandarem. Então, a nossa proposta é dia 30 de novembro, que foi colocada ali na notícia. Quando chegar a 30 de novembro, nós vamos ver quem já mandou, como que está isso, e reavaliamos. Eu, antes de vir para cá, eu vi lá no e-mail, já pelo menos até a hora do almoço, 7 pessoas tinham mandado os documentos, né? Mas eu vi lá alguém que mandou só os contra-cheques. Eu vi uma outra pessoa que mandou uma escala só. Tem que mandar as 2 coisas. O ato de designação, como disse alguém ali numa das questões que a Carol me passou, em determinado momento nem tinha o ato de designação em si. Então, esse é um documento complementar. Pode ser que o contador venda esses documentos das primeiras pessoas que mandaram, ele verifique que sejam necessários outros. Mas assim, de novo, não, é interesse do servidor.
Nós estamos fazendo, o sindicato está cumprindo sua parte. O servidor, eu não consigo. Se não consegue o documento, não entrará no cumprimento de sentença. A gente tem que ficar muito claro isso. E não será a responsabilidade do sindicato, porque a responsabilidade de o sindicato não tem como ter acesso ao fórum lá de barracão, por exemplo, saber quem fez o plantão ou quem não fez. Então, a pessoa tem que levantar os documentos seus. Esses documentos que estão ali, o informativo ele é muito objetivo e muito preciso, né? São esses documentos que estão ali, que o sindicato divulgou, que as pessoas precisam mandar. Sem esses documentos, o contador não consegue fazer o cálculo. Por isso que nós queríamos que o TJ ou a PGE fizesse os cálculos, ou pelo menos oferecesse os documentos. Eles não fizeram o menor esforço para fornecer isso, né? Eu sempre digo, quando o tribunal quer, é só ele mandar um mensageiro para os locais de trabalho, e os locais, as chefias, terão condições de designar alguém para levantar esses dados e mandar, coisas que o sindicato não pode fazer. O sindicato pode pedir para vocês providenciarem e mandarem para o sindicato. Se alguém tiver acesso à chefia, levantar os documentos e fornecer, ótimo, mas sempre ônus do servidor. Aqueles que não mandarem os documentos, o sindicato não terá como fazer o cálculo, portanto, essas pessoas não entrarão no cumprimento de sentença. E reafirmo, nós estamos na fase qual? Já encerrou o processo de conhecimento, já foi reconhecido o direito de vocês, já foi declarado o direito de vocês, e agora nós estamos na fase de cumprimento. E na fase de cumprimento, se a gente fizer o cálculo errado, e se tiver o pessoal aí da contabilidade assistindo sabe disso, né? Se nós fizermos o cálculo errado, o que vai acontecer? O Estado vai impugnar esses cálculos, e aí, se for acolhida a impugnação, pode haver condenação em sucumbência sobre a execução, né? Esse é outro cuidado que o sindicato tomou de fazer coletivo, porque se fosse individual ou em grupos, cada indivíduo ou cada grupo poderia ser condenado a pagar uma sucumbência. Então, no caso, por ser coletiva, será uma condenação geral, mas ela recairá, obviamente, sobre eventuais erros de cálculo. Tanto que o contador já disse para a gente o seguinte, olha, se o erro for meu no cálculo, eu assumo a responsabilidade. Agora, se o erro foi da pessoa que mandou os documentos ou do sindicato na prestação das informações por seus advogados, a responsabilidade é do sindicato. E é assim que os contadores que fazem liquidação de sentença trabalham. Então, muito importante atentar para quais são os cargos que estão abrangidos, quais documentos que foram pedidos, e a gente não pode inventar, é isso, sabe? Tem que provar que você estava na escala, que você ficou à disposição, não teve nenhum ato a ser praticado naquele plantão, mas você estava trabalhando. É como quando você faz horas extras, fique mais 2 horas hoje, daí não aparece nenhum processo novo nessas 2 horas, por isso você deixa de receber? Não. E é o mesmo raciocínio aqui. Então, é muito importante as pessoas terem. Então, para a gente chegar a esse ponto, a essa decisão de pedir dessa forma, ali tem o e-mail para onde as pessoas podem mandar, foi um trabalho, foi um ano de tentativas, tá? Só para vocês saberem. Foi um ano de tentativas, né? Porque nós, em nenhum momento, quisemos fazer de forma apressada e sem cuidado, para evitar que daí alguém tenha que... algo que seria bom se transforme em algo ruim, tá? Então, é bem isso da Jennifer, Lucas e as pessoas que estão coordenando aí, os servidores, que eu vi que é um número significativo assistindo. Divulgue essa ideia, fale para as pessoas, mas que as pessoas tomem esse cuidado. A nossa orientação no escritório, o e-mail está sendo administrado lá pelo escritório para diminuir um pouco, assim, tanto trabalho para o sindicato, que já recebe tantas demandas o dia todo, a gente está fazendo por lá, mas a orientação é não passar para o contador documentos que não venham com aquilo que foi pedido pelo sindicato. Então, se a pessoa mandar só os contra-cheques, não vai para frente. Se a pessoa mandar só a escala, não vai para frente. O que o contador pediu é escala, designação, ato que comprove que a pessoa estava de plantão, quantas horas foi aquilo e quanto a pessoa recebia,
para poder fazer o cálculo do valor das horas extras. Então, divulgue, façam isso, e isso é condição para a gente conseguir fazer o cálculo. Eu quero reafirmar isso, porque daí depois as pessoas não podem responsabilizar ninguém. Nesse momento, a responsabilidade é da pessoa. Eu estou vendo que o Anastácio está participando aí também, e nós sabemos o quê? O quanto nós tentamos para evitar chegar nesse ponto. Nós queríamos que fosse outro caminho, porque nós sabemos que não é tranquilo. É dificuldade, sim. É isso. Então, inicialmente, é isso daí, Ana. Não sei se tem mais perguntas. Obrigada, doutor Lodimar. Acho que esclareceu muito das dúvidas. Nós temos várias perguntas chegando ali no chat, né, do YouTube. Então, vou passar para o doutor Lodimar esclarecer algumas perguntas, e daí eu queria falar algumas questões aqui. A primeira delas é essa questão do golpe mesmo. É muito importante que vocês tenham muito cuidado, porque a gente tem visto que existe aí diversas quadrilhas muito bem instrumentalizadas aplicando golpe em servidor público. Eles ficam de olho nos processos. A gente sabe que vários processos são públicos. Eu imagino que tenham pessoas aí, até advogados envolvidos nesse golpe, né? Não sei, não posso alegar, mas assim, eles têm acesso aos processos, eles conseguem ver os processos, e quando eles entram em contato com os servidores, eles têm sido muito convincentes. E eles têm entrado no nosso site, usado dados do nosso site, como o nome dos advogados e tudo mais, para se fazerem mais convincentes ainda. Então, a primeira coisa que é importantíssimo, que é uma regra que não vai mudar, e eu preciso que vocês tenham isso em mente e divulguem para os seus servidores, é que o sindicato, em hipótese alguma, entra em contato com o servidor pedindo adiantamento de pagamento de custas. O sindicato não faz isso. Nós fazemos o pagamento de todas as custas dentro dos processos. Né? Nós temos uma assembleia aprovada, onde ela deliberou um percentual para o sindicato, um percentual para o contador, um percentual para o advogado, que é descontado no final do processo, após a liberação do alvará. Isso acontece tudo dentro do processo. Em hipótese alguma, nós entramos em contato com o servidor para fazer pagamento de custas. Então, se qualquer pessoa mandar mensagem, entrar em contato e falar para vocês pagarem custas do processo ou do alvará, é golpe. Não entrem, não caiam em golpe. Nós temos servidores aí que fizeram pagamentos vultosos para golpistas. Então, fiquem alertas nisso. O sindicato jamais vai entrar em contato com vocês pedindo pagamento de custas, ok? Nós podemos entrar em contato para tirar dúvidas sobre documentação enviada, mas aí é para tirar dúvida porque nós recebemos a documentação, né? Se o escritório recebeu a documentação, viu que é insuficiente, viu que alguma coisa ficou divergente, aí sim, né, o escritório pode entrar em contato para tirar dúvida em relação a isso, mas não pedindo pagamento, ok? Os servidores têm perguntado muito sobre a questão da regra para filiado e não filiado. Então, vamos esclarecer assim. Nós estamos agora entrando com um novo processo, que é o processo de execução. Uma coisa é o processo de conhecimento, outra coisa é o processo de execução. Então, nós vamos executar daqueles servidores que nos mandarem dados suficientes. Aqueles que não mandarem dados, aí, é claro, não tem como executar. Eu mesmo fiz plantão nesse período aí, mas, na época que eu fiz, meu nome não foi para a escala, né? Foi o nome do escrivão para a escala, e eu cobri dias, e eu sei que eu não vou conseguir executar. Enfim, não vou executar, estou em paz com isso, né? Não tenho documentação comprovando, não é possível. Para os servidores que têm a documentação, o que nós temos orientado? Primeiro, como é um novo processo, qual a regra aplicada? Quem for filiado hoje ou no curso dessa execução, no desconto dos percentuais, nós vamos aplicar essa questão. Se filiou agora? Dá tempo de eu me filiar agora? Dá tempo. Se você se filiar agora, você vai ser atendido pelo escritório, sua execução vai correr pelo escritório e vai pagar aquele percentual lá de 4%, né? Depois descontado no final da ação.
Para quem não é filiado, o escritório também pode atender. E aí existe uma outra regra, doutor Ludmar, acho que era bom o doutor falar, né, como o escritório vai atender a questão do não filiado, que fica mais claro, e se remanescer alguma coisa, eu posso esclarecer aqui também na questão das regras. A questão do prazo, né, as pessoas têm questionado bastante, então acho que é bom o doutor falar sobre a questão do prazo prescricional, né, até quando o servidor pode entrar com essa execução. Nós temos algumas outras questões ali no chat, a gente tem esclarecido, eu divulguei ali o e-mail, né, do escritório, que vai receber toda essa documentação. Qualquer dúvida, vocês podem ligar no número fixo do sindicato, que esse é confiável, que esse é nosso, né? A gente sabe que tem pessoas mandando mensagem de números de celular falando que é do sindicato. Se você não conhece o número, então, liga no 30 75 5555, DDD 41, que esse é o fixo do sindicato, e tira dúvida. Nós temos, sim, número dos nossos assessores que entram em contato com vocês já há bastante tempo, né? Eles entram para divulgar a informação. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer número novo que venha entrar em contato com vocês, liga no fixo para esclarecer, para ver quem é, para ver se é nosso mesmo, tá bom? Doutor Ludmar, o doutor pode entrar, então, para explicar essa questão aqui? Tem vários, acho que o doutor está acompanhando aí o chat, Estou acompanhando. Né? Se tiver alguma dúvida, pode me falar. Então, tá bom. Estou acompanhando aqui, sim. Com relação ao número de horas e tal, para as pessoas que perguntaram, tudo isso é o contador que vai apurar de acordo com o acordo, tá? Então, assim, não existe mais rediscussão sobre isso. Quero deixar bem claro isso. Pode vir a tese mais maravilhosa possível. Tudo de acordo com o acordo, né? Então, de acordo com o acordo, a sentença foi improcedente, então nosso limite é aquilo que está no acordo e o contador fará isso, tá? O contador fará o cálculo a partir dali. Então, nós não podemos inventar, não podemos ultrapassar os limites do acordo, porque nós não estamos na fase de conhecimento, nós estamos na fase de cumprimento de sentença, diferente de se fosse, vamos dizer assim, cumprimentos individuais, onde a pessoa entraria com um novo processo e vincularia esse processo coletivo. O Sindjus, ao fazer de forma coletiva, será apenas uma evolução de processo de conhecimento para cumprimento de sentença. Isso faz uma diferença importante, inclusive em questão de custos e tal. Então, isso que é muito importante. As pessoas perguntaram, aposentados e não filiados, todos estão... Desde 2010 para cá, meio que pacificou isso, que em processo judicial, o sindicato representa filiados e não filiados. Eu acho assim, isso decorre do princípio da unicidade sindical, mas eu acho, assim, às vezes um pouco injusto com relação àqueles que custeiam o sindicato durante décadas, né? E aquela pessoa que nunca se filia, e daí quando sai uma ação judicial, ele quer ter o mesmo tratamento. E isso já está pacificado nos sindicatos também, que há tratamentos diferentes. Ainda assim, é mais benéfico através do sindicato, porque, né, com os sindicatos particulares, e tem vários que ficam de olho nas ações coletivas. Eu participei de uma live de um dos sindicatos que eu assessoro, e na categoria tem 10 mil pessoas e foram 31 mil acessos, né? A gente avalia que uma parte disso é de advogados que ficam esperando transitar em julgados ações coletivas para daí tirar proveito e ganhar dinheiro em cima do trabalho já feito por outros, né? O que não é ilegal, mas moralmente é condenável, né? Que a pessoa faça essa situação toda. Então, aposentados e não filiados. Quais aposentados? Se a pessoa estava aposentada nesse período, que é de julho de 2012 a julho de 2014, daí já responde uma outra pergunta ali, se a pessoa estava aposentada, ela não tem o que receber. Mas se a pessoa trabalhou nesse período e se aposentou depois, ela tem direito, tá? Ela tem... a pessoa estava em licença sem vencimentos nesse período. Obviamente que ela não tem direito. A pessoa, nesse período, ela tirou licença-prêmio. Tirou 6 meses de licença especial. Então, ela tirou esses 6 meses, obviamente, não serão contados.
A pessoa está afastada para tratamento médico durante 1 ano e meio desses anos ali. Esse 1 ano e meio não será contado também. Então, deixar bem claro isso. Não filiados serão também abrangidos pela ação coletiva, tá? Só que daí, como já explicou a Daene, no momento em que sair a decisão ainda não está claro se sairá, vai depender muito do entendimento de cada juiz, se sai um RPV, um precatório para cada servidor, ou sai um RPV, um precatório em nome do sindicato, e aí o sindicato faz o pagamento, o tratamento será diferente. É obviamente que nós vamos já deixar bem transparente aqui. Independente de qual seja a forma, nós vamos pedir para destacar esses valores que são devidos ao sindicato. Porque daí, assim como tem pessoas que não se filiam no sindicato e depois querem ter o mesmo tratamento dos filiados, há pessoas que não são filiadas, recebem e depois não fazem a sua contrapartida para o sindicato. Então, é isso que está colocado. Do contador, nessa soma toda, nós tivemos uma reunião na semana passada, os contadores eles cobram 2% do valor para fazer o cálculo, enquanto, de novo, se fosse uma execução inversa, o valor seria menor, porque daí o que o contador teria que fazer não era fazer o cálculo de 1 a 1, mas ele faria uma conferência que poderia ser até por amostragem. Ou se fosse uma conferência de tudo, obviamente que ele ia ter 2% também. Mas mesmo assim ficaria mais barato. Outra coisa, se fosse ações em grupos ou individuais, as varas da Fazenda Pública estão exigindo a antecipação das custas. Depois elas voltam, mas eles estão exigindo as antecipações das custas. Significa o quê? Significa um desembolso, tá, antecipado para receber um dinheiro que, se for precatório, a gente não sabe exatamente quando vai receber. É só olhar que tem gente que ainda não recebeu os precatórios das ações lá de trás, né? Então, deixando bem claro isso, que a ação coletiva tem essa vantagem também. Então, quando o sindicato for fazer ação coletiva, quando for protocolar, distribuir o cumprimento de sentença, ele não vai fazer a separação ali na distribuição de quem é filiado ou não é filiado, porque ali o tratamento é isonômico. Estavam falando de isonomia antes. Mas, depois, na hora que for receber, o tratamento será, sim, diferenciado. Mesmo assim, muito menor o valor do que aquilo que vocês pagariam para um advogado particular fazer. O que não é proibido legalmente, já disse, né? Mas moralmente me parece bem questionável, porque foi todo o sindicato que financiou a ação judicial, pagou os advogados, pagou custos, pagou, quando envolve perícia, paga a perícia, né? Paga tudo, e depois vem alguém, tem gente que faz áudio e tal. E por fim, dessa parte aqui, reforçar aquilo que a Daiane falou. Do começo de 2002 para cá, foram mais de 2.500 mensagens que eu tive conhecimento, divulgadas pelo Estado, vinculando ao nome do escritório, tá? Dizendo que a gente estava ligando, pedindo para as pessoas entrarem em contato. Daí, quando a pessoa entrava em contato, o golpe é tão absurdo que eu liguei para lá pedindo para falar comigo mesmo, porque eles falaram que era para falar comigo. E quando eu falei, alguém atendeu o telefone se apresentando como sendo eu, né? Então, e daí é nessa hora que as pessoas caem, né? Já tive professor, já tive servidor do Poder Judiciário, teve professor universitário, teve médico, teve tudo pouco já até hoje que pagaram dinheiro para golpista, né? Com a promessa que eles iam resolver o problema, que estava para liberar. Para vocês terem uma ideia, a minha esposa tinha umas 3 ações judiciais envolvendo a questão funcional dela, nenhuma delas envolvia pagamento de valores, era todas obrigação de fazer, e um dia ela recebeu uma mensagem, na hora que eu estava em casa, recebeu uma mensagem dessas, dizendo que era para ela entrar em contato comigo, porque ela tinha direito de dinheiro para receber, né? Nós não temos o mesmo sobrenome, até isso eles observam. Então, entrou em contato dizendo que era para ela me procurar, que eu tinha um dinheiro para pagar, e se ela ligasse lá, eles iam pedir um dinheiro. Então, quem tem dinheiro para receber, não precisa pagar. O máximo que teria que pagar seria, vamos dizer assim, a expedição de um alvará. E vocês sabem quanto que custa a expedição de um alvará. Muito, mas muito menos do que 10 mil, 5 mil, que às vezes são valores que eles pedem. Então, é isso.
Você está sem som daí, né? Oi. Agora sim. Doutor Ludmar, surgiram mais algumas dúvidas ali no chat, se o doutor puder esclarecer, né, sobre a questão da 8ª hora e tudo mais. Sobre a questão dos percentuais, para afiliados, 4% para o sindicato, 4% para o advogado e 3% para o contador. Para não filiado, 8% para o sindicato, 20% para o advogado e 3% para o contador. Então, vocês podem analisar, né, que ainda assim compensa entrar aqui pelo sindicato, além do fato de que o escritório domina o assunto, né, mas vocês têm essa liberdade aí de ver a melhor forma. Doutor Ludmar, pode esclarecer o restante? Daí acho que a gente já vai encerrar essa parte do doutor Ludmar, né? Não sei se você já precisa sair, doutor Ludmar, como que está? Eu tenho que entrar daqui a uns 6 minutos. Né? Então, se puder só encerrar rapidamente, e aí a gente já toca aqui. A 8ª hora é porque no acordo fala limitada a 2 horas diárias, né? Só que se a pessoa trabalhou, eu entendo assim, o tribunal pode estabelecer normas, né? Dizendo qual é o limite máximo de horas extras que vai pagar, pode. Só que ele não pode exigir que o servidor trabalhe mais do que isso. Então, se o servidor trabalhou mais do que isso, nós vamos insistir na tese que é devido todo o pagamento, todas as horas realizadas. A questão de horas extras tem uma outra polêmica aí, tá? Que é o quê? O estatuto de vocês fala que a jornada de vocês é de 40 horas semanais. Isso a lei 16.024 fala isso. Portanto, 8 horas diárias. A lei 16.748, ela diz que aquela tabela de vencimento é por 35 horas. Então, é 1 hora por dia aí que fica meio que no vácuo. É 1 hora normal ou é 1 hora extra? Tá? Nós temos que sustentar que é 1 hora extra, mas pode vir o entendimento que essa 1 hora deve ser paga como 1 hora normal. Mas tudo isso, só para vocês terem uma ideia, o contador que está fazendo os cálculos é uma pessoa muito experiente, né, em cálculos de liquidação de sentença de servidores públicos, quando envolve carreira, principalmente, e ele saberá fazer com essa cautela. Agora, independente disso, para quem falou das 2 horas, isso é o que está no acordo. Se a gente não superar isso, serão essas horas, tá? Mas nós temos que cobrar aquilo que a decisão judicial mandou cobrar. Ok, muito obrigada, doutor Ludmar, por participar aqui da nossa live, pelos esclarecimentos. Nós nos despedimos, então, do doutor Ludmar agora, que tem uma audiência na sequência. Muito obrigada. Obrigado, Daiane. E vamos seguir, né? Pessoal, então, a segunda parte agora da nossa live, nós vamos falar sobre as mobilizações em prol da isonomia. Para aqueles que não acompanharam a nossa assembleia e até aqueles que acompanharam e restem dúvidas, nós vimos que saíram várias propostas ali. Nós já estamos com a manifestação para ser juntada no SEI. Assim que nós juntarmos, todos terão acesso. Nós vamos fazer isso hoje, né? Nós estamos com ela pronta. Depois que juntarmos no SEI, nós vamos ao tribunal para conversarmos, né, com a administração, para falar, para explicar, para trazer todas as ponderações feitas pelos servidores durante a Assembleia. Eu quero primeiro frisar que a Assembleia é o local oficial de deliberação. A gente sabe que tem muitos servidores trazendo propostas e discussões dentro dos grupos, no WhatsApp, ligam para nós, falam no nosso particular. Isso tudo é possível, é saudável conversar e discutir como vai ser feito. Mas o local oficial para decisões e deliberações é a Assembleia. É assim que nós ficamos respaldados, é aquele documento que nós registramos em cartório, é aquela deliberação que nós temos responsabilidade de cumprir, né? A gente não pode ficar mudando e fazendo nada diferente do que é deliberado em assembleia, porque qualquer coisa que nós façamos diferente daquilo
nós não temos respaldo, porque nós fizemos sem termos permissão dos servidores. Nós estamos aqui como representante dos servidores e nós temos muita preocupação em atuar estritamente naquilo que é deliberado em assembleia. Nós vamos levar, primeiro, o pedido dentro do que a gente já avaliou, né, e que os servidores frisam, o pedido de que o tribunal implante os 14% e que ele traga uma proposta que implante 14% e não uma proposta que unifique com um percentual diferente disso e que você precise ficar na sua progressão natural, aquilo que você já ia ter mesmo, para lá no fim ter isonomia, ou seja, não é 14%, é progressão natural. Então, nós queremos que o tribunal apresente uma proposta assim, ou então justifique por quê, demonstre por quê, porque ele trouxe uma proposta de 3,9 e ele não justificou, ele disse, né, lá na reunião, os representantes ali disseram, mas cadê o documento, cadê a justificativa, cadê a comprovação, cadê o cálculo, por que não pode 14%? Por que não pode? Ah, porque não quer? Então diga que não quer. Por escrito, não vamos fazer porque não queremos fazer, já que nós temos todas as provas de que o tribunal é plenamente capaz de fazer, né? Se os seus servidores só merecem 3,9, demonstra que o Tribunal de Justiça não valoriza e não reconhece os servidores, que diariamente estão movimentando os processos, estão juntando pareceres nos processos, estão possibilitando que a justiça seja aplicada. O que seria da justiça sem o oficial de justiça para levar até a casa da pessoa o cumprimento? O que seria da justiça se não tivesse servidor olhando atentamente cada processo para garantir que tudo seja cumprido com diligência e corretamente, que erros não aconteçam? O que seria dos processos? Não é? Então, isso é preciso levar em consideração. Dito isso, qual a proposta alternativa que a Assembleia aprovou? 9%, 9,07% de imediato e que seja diminuído os níveis na carreira para que os servidores possam chegar mais rápido, os servidores oriundos do primeiro grau possam chegar mais rápido, então, nos próximos níveis. E aí, com essa diminuição, o servidor teria uma progressão antecipada, que seria 5%, o restante que falta para a isonomia, ele teria uma progressão antecipada para compensar esse 5% restante, e assim ele teria o 14,53%. E aí, lá na Assembleia, houve uma discussão se o tribunal não apresentar isso, se ele não fizer isso, então não é isonomia, então não faça isonomia, então unifique, não unifique. Diversos servidores falaram que essa proposta alternativa, caso ele não faça isonomia, que ele não unifica, não seja apresentado nesse momento, fique para ser apresentado num momento posterior. Então, essa análise nós vamos fazer com a direção para que a gente deixe essa segunda alternativa para apresentar oportunamente, né? Isso foi uma discussão que surgiu, então nós ainda precisamos analisar com toda a direção. Amanhã cedo nós temos reunião da direção, nós estamos chamando toda a direção colegiada para participar, é uma reunião ordinária, toda terça de manhã a direção se reúne para deliberar os assuntos da semana. Então, nós estamos chamando toda a direção colegiada e nós vamos analisar essa questão com calma e avaliar, então, se nós fazemos a proposta nesse formato, né? Se nós deixamos para o momento posterior. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as mobilizações para a isonomia. Nós já temos definido um calendário para outubro. Outubro está encerrando essa semana e nós começamos novembro. Qual a nossa proposta? Fazer o mesmo formato em novembro. Estender esse calendário de Parajude toda segunda-feira, com a diferença de que nós vamos fazer live durante o Parajude. Toda segunda-feira nós vamos fazer live. Talvez as próximas lives mais curtas do que essa, né? Que essa já tinha vários assuntos acumulados, vai ficar um pouquinho extensa, mas vai abranger todo o Parajude, e isso é importante.
Já para relembrar, gente, joga aí as comarcas que estão participando. Nós já temos aqui como participantes Lapa, Palmas, Rebouças, Paranavaí, Toledo, Maringá, Autônia, Engenheiro Beltrão, Cascavel, Colombo, Curitiba, Ipiranga. Quem não foi citado o nome, coloca aí no chat o nome da sua comarca para mostrar que você está participando. Parabéns às comarcas que estão participando. Nós precisamos de mais comarcas para vir dizer que vocês não estão satisfeitos. Anota o nome no chat aí, que a gente vai falar aqui. Aquele que está em teletrabalho, fala a sua comarca. Você está em teletrabalho, mas você também pode fazer paralisação, você também está se mobilizando, e isso é importante. Nós vamos fazer live para atualizar o andamento, vamos fazer live lá do tribunal, vamos fazer stories lá do tribunal para gravar, para dizer o passo a passo desses momentos, desses dias, dessas semanas. A intenção é que a gente informe tudo o que aconteceu durante aquela semana e tudo o que está acontecendo e a resposta da administração para que vocês acompanhem mais de perto o nosso passo a passo. Porque agora também é um momento que nós estamos iniciando a entrega das nossas agendas. Então, nós vamos estar nas comarcas. Então, não vamos fazer live só aqui de Curitiba. Nós vamos fazer live também das comarcas para mostrar para vocês que nós vamos mobilizar os servidores, que nós vamos levar o Parajude lá para as comarcas, que nós vamos fazer essa conversa, essa atualização de perto com cada servidor. Nós fizemos toda uma mobilização no Tribunal de Justiça, nós estávamos incansavelmente indo 1, 2, 3 vezes por semana ao tribunal para fazer essa pressão junto à administração. E agora nós vamos começar a visita base, vamos ter sempre um diretor de plantão aqui em Curitiba para continuar no tribunal, mas nós estaremos massivamente, então, aí nas comarcas. Amanhã eu já vou estar com o Davi visitando locais de comarcas aqui em Curitiba. A Carolina também vai estar aqui em Curitiba. O Mário vai ir para o litoral. Nós vamos divulgar as informações das comarcas onde nós vamos estar ao longo das semanas, para que os servidores saibam com antecedência. E hoje, a diretora Arlete já está em Toledo, com o nosso diretor Eliezer. A Arlete pode se preparar para entrar aí, fazer uma fala também. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, em primeira mão, a nossa agenda desse ano. Ela está linda, maravilhosa. Houve muita dedicação da equipe da Altivista para fazer essa agenda para vocês. Espero que vocês gostem muito. É uma tradição, né? Os servidores estão sempre aí esperando essa agenda, embora a gente saiba que muitos já usam agenda eletrônica, o papel ainda é muito usado dentro do Tribunal de Justiça para marcar audiência, recado, até para anotar aí os compromissos pessoais, ou até para anotar o resumo de uma reunião, de uma participação. Vocês podem usar aí para anotar as propostas para trazer para o sindicato também. Então, é bem bacana. E esse ano trazendo esse tema importantíssimo, que é o meio ambiente, né? Nós temos visto que o meio ambiente tem sido determinante nas nossas relações, então é importante que a gente faça esse debate, que a gente faça essa discussão. Ele também vai ser tema do nosso congresso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as eleições de delegados do congresso, né? Então é importante que vocês estejam a par desse assunto e discutam aí também nas comarcas. Arlete, já pode falar? Está aí? Vamos chamar a Arlete, então, para dizer, porque a Arlete está iniciando em primeira mão a distribuição das agendas esse ano. Olá, boa tarde. Me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Opa! Obrigada, Dai. Boa tarde para todos os colegas servidores, para todas as colegas servidoras. Primeiramente, parabéns, né, para todos nós, para todas nós, né, pelo nosso dia do servidor público. Então, um grande abraço para todos os servidores, essas pessoas tão importantes, né, esse agente tão importante em nosso país, que atende a população, que atende principalmente a população mais carente, os vulnerabilizados da nossa sociedade. Então,
a necessidade do serviço público é muito grande, nós sabemos disso, né, principalmente num país como o nosso, né, como o Brasil. Então, parabéns, felicidades, né, a todos os servidores e continuamos na luta sempre para fortalecer o serviço público, né, contra as privatizações, contra as terceirizações que estão acontecendo muito fortemente no nosso país e nosso estado. Né, a gente fez a tese para o nosso congresso, a gente estava estudando, Copel no Paraná já foi privatizada, Sanepar privatizada, a Copel, a exemplo de outros estados, como São Paulo, São Paulo ficou uma semana praticamente, né, depois que foi privatizado, o pessoal sem energia elétrica, né? Então, para a gente ver que é importante o serviço público, que é importante as estatais para atender a nossa população. E nós temos, então, muito orgulho de sermos servidores públicos, estudamos muito, né, para estarmos aqui e prestarmos aí um serviço muito essencial para a nossa população. Também a gente estava estudando sobre a Celepar, que é uma empresa paranaense muito importante, que tem os dados de todos os paranaenses, né, os dados aí com relação à internet, né, uma empresa de comunicação muito importantíssima para o nosso Paraná, e ela está prestes também a ser privatizada. Então, nós precisamos nos unir com os demais servidores para que isso não ocorra, né, para que a gente tenha aí as empresas estatais cada vez mais fortalecidas e cada vez, né, a gente vê a importância que é o serviço público para toda a população. Como a Dai já adiantou, então, a gente começou as visitas, né, às comarcas, aqui em Toledo, né, temos o diretor da executiva também, o Eliezer, a Manu, que é da colegiada também, os colegas que trabalham no cartório juntamente com o nosso diretor aqui, fazendo esse especial. Então, a Dai já mostrou a nossa agenda, mas ela está muito bonita, né, a nossa agenda está linda, falando sobre o meio ambiente, sobre a importância de todos nós nos juntarmos para salvarmos o nosso planeta. Né? É isso que está acontecendo, a gente está vendo aí muitas emergências, muitos eventos extremos climáticos, né? Por quê? Porque a gente não dá ouvidos à ciência, né? Os cientistas vêm há mais de, 50 anos, desde que a gente era criança, a gente ouve, né, falar do aquecimento global, que vai vir essas crises climáticas, e a gente está vendo hoje que realmente está acontecendo, e nós precisamos nos unir, governo e sociedade, para melhorar e tornar aí o nosso planeta um pouco mais habitável, né? Para a fauna, para a flora, para todas as pessoas, né? Então, o tema é bastante importante, bastante relevante, ficou muito linda, o pessoal que estava olhando, né? Tem os adesivos aqui, o pessoal que gosta de adesivos para colar por aí, né? Com os temas do nosso sindicato, ficou muito legal. E como a gente está hoje, então, no Parajude, né? Nós estamos numa mobilização por conta da isonomia, principalmente, né, a nossa pauta aí de mais de 10 anos, a gente estava comentando aqui. Gostaria de passar a palavra para o Eliezer, falar um pouquinho dessa mobilização, como que está aqui na comarca, a importância disso também, né? Depois a Manu fala um pouquinho também. Boa tarde a todos. Reiterar os parabéns a todos os servidores públicos, que hoje é um dia especial, é um dia que cada um que está no funcionalismo público tem, cada um sabe do quanto foi difícil conseguir uma vaga no serviço público, não é algo fácil, não é algo que se consegue da noite para o dia, tem que ter muito empenho e muita vontade de estudar. Então, parabéns a todos que conseguiram uma vaga no serviço público. E para continuar com essa força e com essa vontade do tempo do estudo para o concurso público, eu acho que é o que a gente precisa também para a gente conseguir a isonomia. Nós estávamos conversando aqui, a isonomia em 2013, ela vem desde os anos 2000, quando nós conseguimos alcançar parcialmente em 2013 o início da isonomia com uma porcentagem para os técnicos e para os analistas. Depois disso, a luta somente aumentou, avançou muito. Hoje, nós vemos um aumento do engajamento dos servidores, principalmente com a tecnologia, agora com os grupos de WhatsApp, que possibilita alcançar um maior nível de comarca, maior nível de pessoas. É perceptível o aumento de servidores enganjados pela isonomia. Só que muitos não percebem há quanto tempo isso começou e como começou. A isonomia começou quando nós não tínhamos essas tecnologias, quando não era possível nós alcançarmos um número de servidor como alcançamos hoje. E nós estamos em um momento que é crucial. A gente pode conseguir que o tribunal, enfim, implante o que já está definido em lei.
o tribunal precisa cumprir essa lei. Então, por isso que é importante que todos, nas suas comarcas, divulguem, chamem os seus colegas para participar dos Parajúris que tem já liberado o calendário de novembro e cada vez participem mais das iniciativas que o sindicato propõe, sempre voltado com esse ponto histórico. Essa isonomia não é algo que saiu esse ano, não é algo que vem apenas da Lei 20.329, isso vem de mais de 10, 15 anos atrás. Então, lembrar a todos os servidores que estão hoje participando, que estão iniciando, que é muito bom, é algo extremamente favorável, que consigam trazer mais pessoas, que os nossos diretores e os nossos membros da colegiada consigam engajar mais e mais servidores para a nossa luta. E que a gente consiga, enfim, nesse ano de 2024, a tão sonhada isonomia. Parabéns a todos e vou passar a palavra para a Manu para ela falar algumas palavras também. Isso, importante, Manu, você falar também com relação ao sindicato, né? Porque se cada servidor for lá para Curitiba conversar com o presidente Tepe e pedir isonomia, será que nós teríamos, né, esses avanços que a gente está, né, conseguindo finalmente, né, depois de tantos anos? Exatamente. Boa tarde a todos. Agora ficou quase pouco para falar. O Eliezer falou bastante, eu acho que é bem importante suas pontuações. Então, hoje a gente está aqui com a Arlete, recebendo a visita aqui dos liberados de Curitiba, né? E eu acho que é bem importante a gente aproveitar esses momentos de receber o pessoal de Curitiba para a gente poder se atualizar, poder entender um pouco mais como que está até os bastidores de algumas coisas que às vezes a gente não consegue compreender bem, as notícias, as coisas, né? Então, bem importante, eu acho, aqui, principalmente nós aqui da nossa região, né? Mas todos do Paraná, mas mais importante nós aqui, que vamos receber o Conselho daqui uns dias, né? Daqui um mês exatamente, dia 29 e 30 de novembro, que vai ser aqui em Cascavel. Então, o pessoal que é de Cascavel, o pessoal que é daqui das comarcas da região, vamos marcar presença todo mundo aqui no Conselho em Cascavel, para a gente poder ter essa troca também, sabe? Às vezes no dia a dia a gente fica mais desanimado, né? Eu sou da turma lá de 2012, então eu vim para cá, eu tava com a camiseta da Isonomia Hora e Agora, eu peguei ela, falei, mas essa camiseta já tá muito puída, já tá muito feia, eu vou com outra camiseta preta, para você ver de tanto que é a luta, e já era anterior àquela camiseta, né? Então, eu tenho 12 anos de tribunal, aquela camiseta deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Então, assim, é uma luta que às vezes a gente fica cansado. Eu acho que, como o nosso ritmo de vida anda bastante acelerado, como o Eliezer pontuou, às vezes a gente fica muito ansioso para que as coisas aconteçam. Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? E, às vezes, a gente acaba descontando a cobrança nas pessoas que estão do nosso lado nos ajudando, que é o sindicato, que são os nossos colegas. Então, na ânsia de querer resolver as coisas rápido, a gente acaba, às vezes, entrando em brigas que não fazem sentido, né? Então, é importante a gente se unir enquanto sindicato, enquanto classe, entender que a gente faz parte da mesma organização, da mesma classe, os nossos interesses são comuns. Embora cada um tenha suas especificidades, né? A gente precisa tentar se unir e tentar ser superior a essas questões de ansiedade, sabe? Porque devagarzinho a gente vai batendo e vai conquistando as nossas coisas, né? A gente falava uns dias atrás da questão do auxílio creche, né? Que foi uma coisa que, quando eu vim, a minha colega já falava assim, porque os meus filhos, eu queria que eles tivessem tido e hoje eles já estão na faculdade. E a gente já lutava. Eu tive os meus filhos, minha filha tem 9 anos e o outro tem 6, e o de 6 poderia ter usufruído, mas ele já estava na pública, não quis tirar, porque já estava acabando o direito, né? Então, assim, eu não usufruí, mas eu lutei durante esses anos até ter, né? E a gente tem que olhar para trás e ver essas conquistas que a gente já teve e seguir em frente, levantar a cabeça, porque mais conquistas virão se a gente estiver unido. Isso. E é isso, gente. Obrigada, Manu, obrigada, Eliezer, obrigada aos colegas, né, juizado de Vara da Infância aqui de Toledo, então sempre participando, né, sempre mobilizados. E é isso aí, assim que a luta avança, né? Nunca foi fácil para a classe trabalhadora, a gente conhece a história, né? Então, precisamos nos unir, precisamos nos fortalecer cada vez mais,
filie-se ao sindicato, você que ainda não está afiliado, porque é importante cada vez mais a gente fortalecer esse instrumento de luta, né? De luta, e sabendo da história, tantas conquistas, né? Que o servidor do Poder Judiciário do Paraná teve nesses 35 anos aí de história de Sindijus. Volto com a Daiane, um grande abraço, parabéns mais uma vez a todos os servidores. Muito obrigada, Arlete. Obrigada a todos os servidores e diretores aí de Toledo, uma comarca maravilhosa, demonstrando aí a importância da luta e da união. Foi ótima a fala de vocês, a intervenção de vocês. Isso é bacana, mostrar como está o movimento aí nas comarcas. Nós vamos agora, depois de encerrada a live, para o tribunal, vamos conversar lá com a administração e hoje ainda, até o final da tarde, nós vamos fazer uma live, um ao vivo, ou um stories aí no Instagram. No Instagram, né, fazer um vídeo, colocar no Face também, informando sobre como está a questão da próxima reunião da isonomia, porque eles nos informaram que essa semana eles estariam com vários secretários fora do Tribunal de Justiça, porque existiam alguns eventos e tudo mais, mas que eles estariam marcando a data da reunião. Então, nós vamos conversar. Semana passada, eles não tinham essa data para nos definir. Nós vamos conversar para ver qual é essa data e a gente vai informar para vocês quando sai. Informar também que hoje, no final do dia, nós vamos fazer uma projeção no prédio do Tribunal de Justiça sobre o Dia do Servidor Público e sobre as nossas pautas, porque o que a gente quer é justiça no Tribunal de Justiça. Então, nós vamos estar fazendo essa transmissão também lá da frente do prédio do tribunal. Acompanhem aí nas nossas redes. Eu vou colocar para vocês agora, então, um vídeo sobre a campanha de filiação, né? É importante que vocês estejam filiados ao sindicato para fortalecer a nossa luta, né? Sem sindicato, nada disso era possível. Tenham em mente, né? É importante que nós temos alguns servidores que não têm essa visão, mas nós precisamos transformar esses servidores para que eles tenham a visão de que sem sindicato a luta não avança, né? Toda forma de organização dos trabalhadores foi através do seu sindicato, desde séculos atrás, né? A forma das pessoas se organizarem é coletivamente que a gente avança, individualmente a gente não avança. Então, nós precisamos fortalecer a nossa entidade, independente da opinião pessoal e das discordâncias, a gente precisa estar junto, né? Estar junto com o sindicato para que a gente possa transformar. É participando que a gente transforma. Sem participar, a transformação não acontece. Só para... Eu anotei aqui, acabei não falando, houve ali uma questão. Por que a gente não apresentou a proposta ainda, já que a Assembleia foi na terça-noite, né? Primeiro, que precisa tempo para as pessoas construírem, já que terça à noite, a que foi construída, precisava de tempo. A proposta ficou pronta, nós precisamos fazer ajustes. Na sexta-feira ela estava pronta. Nós não quisemos protocolar na sexta, porque ninguém ia analisar nada no sábado e no domingo. Hoje, um dia emblemático, um dia excelente para juntar a nossa proposta, para ir até o tribunal, para estar presente lá, para fazer um fato político. Outra questão é que o Tribunal de Justiça anda jogando, que a separação nas tabelas entre os servidores do INTE, que é um nível intermediário técnico, e os servidores que estão na tabela AUJ, que é o oficial de justiça. Então, nós pedimos um parecer do nosso jurídico para isso, e nós precisamos fazer um parecer fundamentado, que isso não tem cabimento algum, para que o Tribunal de Justiça não venha querer separar essas tabelas. A última proposta foi apresentada junta, estava englobada, e nós queremos que continue assim. Por isso, também, o nosso jurídico precisou um pouco mais de tempo para elaborar isso, né? Sobre a judicialização, que alguns servidores questionam, inclusive o servidor que questionou é um servidor que judicializou e teve a sua ação negada, né, em primeiro grau. Então, assim, acho um pouco descabido a pergunta, mas eu vou responder. Existe a súmula 37 do STF, uma súmula vinculante, que diz assim: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Nós já deliberamos lá em 2014 que não era o caso de judicializar a isonomia por causa da súmula vinculante.
nós já temos a resposta aqui. Então, para que pedir para o juiz responder uma coisa que já está aqui, é uma súmula vinculante? Eles são obrigados a aplicá-la. Então, por isso que ela não foi judicializada e por isso que nós estamos resolvendo toda essa questão de uma forma administrativa. E estamos pressionando para que a gente avance e, finalmente, a gente conseguiu avançar, porque a gente apresentou o PP lá no CNJ no ano passado e agora o Tribunal de Justiça está apresentando propostas efetivas, ainda que aquém da isonomia. Nós estamos negociando, e acho que isso que é importante, né? Que nós estamos negociando e precisamos avançar e vamos avançar. Então, pode colocar o vídeo, fazendo favor, Lucas, da campanha de filiação que nós estamos lançando nesse momento. Sindijus Paraná é um sindicato que cuida, que atende, que luta comigo e está sempre do meu lado. Um sindicato feito por mim e por vocês, pensado para cada um de nós. Uma história de lutas e conquistas possível graças à participação dos servidores e das servidoras. Quem se sindicaliza fortalece a luta em defesa dos nossos direitos e ainda tem acesso a benefícios exclusivos como plano de saúde, hotéis e serviços, além de descontos em compras online. E o mais importante, participa das decisões fundamentais para o futuro da nossa categoria. Independente do meu cargo, comarca, se sou do primeiro ou do segundo grau, eu tenho um sindicato para chamar de meu. Um sindicato que me apoia e me representa. O meu Sindijus. Sindijus Paraná, um sindicato todo seu. Então, nós estamos aí lançando a campanha de filiação. Nós fizemos, então, um brindes exclusivo para essa campanha. Nós vamos entregar para todos os servidores filiados e que se vierem a filiar a Bolsa Térmica, que nós pensamos aí nos servidores que estão trabalhando no fórum, que levam lanche, que levam alimentos, né, para ficarem frescos, refrigerados na Bolsa Térmica. Nós já estamos iniciando a distribuição, né, nos locais de trabalho. A partir de hoje, nós vamos começar. E nós temos um outro brinde, esse é exclusivo apenas para aqueles servidores que se filiarem a partir de hoje e para aquelas pessoas filiadas que conseguirem uma nova filiação. Porque aí o servidor que se filiar indica quem foi que filiou ele e esse servidor, então, recebe o copo térmico. É importante que a gente reconheça essas ações, porque o servidor que está afiliado conosco precisa receber do sindicato um reconhecimento também. Então, a gente faz aquilo que é possível dentro das limitações financeiras do sindicato, mas a gente faz com muito amor, com muito carinho, porque a gente quer que esse servidor se sinta bem em estar filiado ao sindicato. Nós temos inúmeros convênios que nós estamos sempre aumentando. Agora que está numa época escolar, a gente tem vários convênios com escolas. Se na sua cidade tem uma escola bacana, que você gostaria que o sindicato tenha convênio, você também pode entrar em contato, informar, a gente vai ligar, vai buscar. A gente tem um convênio aqui em Curitiba com o Colégio Dom Bosco, 25% de desconto na mensalidade, um desconto bom. Nós temos com o Colégio Positivo aqui também. Tem convênio de saúde, tem um convênio da Alsul, que dá desconto em sites, que dá desconto em diversas cidades. Tem no interior, sim, né? Os servidores do interior perguntam, mas aqui na minha comarca, às vezes, se a tua comarca é muito pequena, não tem ali, mas tem na comarca do lado, né? Ao sul tem desconto enormes, além de todos os descontos por compras por site também, Electrolux, a gente tem desconto na compra por site, Netshows. Então, se filia ao sindicato, o principal motivo para estar afiliado é a luta, é o fortalecimento da entidade, porque tudo que a gente conseguiu não foi bondade do tribunal, não foi bondade do patrão, foi porque a gente luta muito, porque a gente está lá mostrando as nossas garras. Acho que é isso que é importante, que a gente mostre que a gente tem força para lutar. E também
nesse momento, a gente tem que demonstrar o agradecimento a todos que estão filiados, que reconhecem, que sabem desse dever importantíssimo, enquanto classe trabalhadora, de estarmos unidos, de estarmos à frente da nossa entidade. Então, é importante a participação de todos, por isso que a gente quer fazer esse carinho, esse mimo, para agradecer todos que participam dessa entidade. O Bruno agora vai falar um pouquinho sobre o nosso congresso, sobre a eleição de delegados que acontece essa semana. Nós vamos ter o congresso, então, no último final de semana de novembro, em Cascavel. Vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre meio ambiente, sobre justiça. Como que a justiça permeia esses títulos. Então, nós queremos que vocês estejam sempre a par, sempre acompanhando temas de importância macro, né? Não só temas aqui do nosso dia a dia, mas temas que permeiam, sim, as nossas relações trabalhistas. Então, o Bruno vai falar como que vão acontecer as regras das eleições de delegado que acontecem essa semana. Se você pode ir no Congresso, tem disponibilidade, participe, porque é muito importante que servidores que nunca participaram venham e comecem a participar e conheçam o nosso trabalho, nos conheçam, conheçam outros servidores, façam uma troca de experiência, façam um debate. Lembrando que, para servidores filiados, o sindicato faz o reembolso da despesa de locomoção, fornece alimentação e hospedagem gratuitamente no local do evento. Bruno? Obrigado, Dai. Boa tarde a todos os servidores, boa tarde a todas as servidoras, um feliz dia do servidor público, né? O meu abraço e a luta a todos vocês. Vou falar aqui um pouquinho sobre as regras da eleição dos delegados para o Congresso. Está no site, a hora que vocês abrem o site do sindicato, já tem lá uma matéria falando sobre como que funciona essas regras da eleição dos delegados do Congresso, que inicia hoje, né? Nas comarcas ou locais de trabalho, por exemplo, Curitiba é uma comarca, mas tem vários locais de trabalho. Por local de trabalho é eleito um delegado. Curitiba tem a Mauá, por exemplo, um local que tem bastante servidores. Então, lá é uma regra diferente do que uma regra, por exemplo, do Fórum do Boqueirão, que tem outro tanto de servidores, né? De 6 a 30 servidores, de 5 até 5 servidores, elege um delegado por local de trabalho. Locais de trabalhos ou comarca de 6 a 30 servidores, lembrando que não precisa ser servidor filiado, é servidor, né? Se tem X servidor naquele local de trabalho, lotado naquele local de trabalho, é isso que vale. Não X servidores filiados, porque o Congresso, ele é o Congresso dos servidores do Poder Judiciário. De 6 a 30 servidores, são 2 delegados. De 31 a 60 servidores, são 3 delegados. De 61 servidores a 120 servidores lotados naquele local de trabalho, são 4 delegados. De 121 a 210, são 5 delegados naquele local de trabalho. E de 211 para cima, são 9 delegados naquele local de trabalho. A ata, o modelo de ata, está no site do sindicato. Se vocês entrarem lá, uma das últimas matérias, ou na aba de documentos, a ata está lá, da eleição de delegados, onde vocês fazem a eleição dentro da comarca, preenchem a ata e enviam para o e-mail Jennifer, com 2 N's, @sindijuspr.org.br. A Jennifer é a secretária do sindicato. Ela é uma funcionária do sindicato que cuida da secretaria do sindicato. Então, ela que recebe toda a documentação que é enviada ao sindicato. Então, envia para o Jennifer, com 2 N, @sindijuspr.org.br. Ou também pode ser enviado
para o endereço do sindicato, na rua David Geronasso, 287, Curitiba, Paraná, CEP 82.540.150. Ou vocês podem ir até a sede do sindicato neste mesmo endereço. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato com o telefone pelo WhatsApp 99533 41 99533 9824, que é o meu WhatsApp do sindicato, ou pelo telefone do sindicato, que é o 41 30 75 55 55. Eu acho que é isso, né, Dai? Precisa falar de volta? Não? Tá tranquilo. Então, beleza. Qualquer dúvida, nós, funcionários do sindicato, estamos à disposição. Muito obrigada, Bruno. Qualquer dúvida, a gente vai estar sempre esclarecendo vocês. Nós estamos encerrando agora, então, mais um Parajude. Muito obrigado, a participação de todos, muitas comarcas participando, outras novas que chegaram aí depois, São João, Cascavel, Ipiranga, Colombo. Muito obrigado pela participação de todos, né, que participaram lá no começo, Lapa, Palmas, Rebouças, Paranavaí, Toledo, Maringá, Autônia, Engenheiro Beltrão, Cascavel, Curitiba, Ipiranga. Muito obrigado pela participação de todos. E aí, queria parabenizar, então, por último, aí, a participação e também pelo Dia do Serviço Público. Parabéns, todos os servidores, todos nós, né, pelo nosso trabalho. É um dia que a gente precisa ter orgulho daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz, porque acho que a gente é muito importante, a gente sabe que a gente ajuda muitas pessoas nos fóruns, atende com dedicação, com carinho, e isso é sempre importante, é o primordial, né? Nós estamos aqui justamente para servir o público e a gente tem prazer no que faz, né? Acho que todo servidor tem prazer, entende, reconhece a importância daquilo que faz no seu dia a dia. E aí eu queria fazer um agradecimento especial aos servidores aposentados, porque trabalharam anos e anos se dedicando pelo serviço público. Eles trilharam um árduo caminho para chegarmos onde estamos, né? Trabalharam aí com máquina de escrever, à mão, com muitas outras dificuldades nas comarcas mais longínquas, coisas que hoje se avançaram e melhoraram. Eles é que trilharam esse caminho antes de nós. Então, um agradecimento especial a esses servidores aposentados que trilharam esse caminho importantíssimo e a gente precisa reconhecê-los sempre, sempre e sempre. Muito obrigado a todos, um ótimo dia de trabalho e nós voltamos mais tarde lá do Tribunal de Justiça. Obrigada e boa tarde.